Senhor Jesus, amado, né, amados e amadas que estão me ouvindo, áudios, respostas para as suas perguntas, né? E vamos dar continuidade a dons espirituais e ministeriais, né? Para a honra e a glória do Senhor Jesus, amém? Estávamos falando ali sobre o ministério de profeta. Você, neste momento, pega a tua Bíblia, pega o caderno, pega uma caneta e vamos estar anotando este estudo para a honra e a glória do Senhor e para teu conhecimento, amém? Mas o discernido, né? Discernindo a verdadeiro profeta do falso. Como podemos fazer isso? Qual que é isso? A simplicidade e a arrogância. São duas características do verdadeiro profeta, né? São a amplicidade ali, o amor, né? Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor a sua conduta, né? Simples, ele demonstrar, né, a quem ele está servindo, o Deus de amor, né? Lembremos também lá de Jeremias, no capítulo 38, versículo 14 e 27, que também se relata lá em Oséias, capítulo 8, versículo 12. E do próprio Senhor Jesus, né, que também se relata em Mateus 23, 37, né? Já o falso profeta só pensa em si, em seus status e benefícios. Profetiza objetivando, né, a autopromoção. Ele mente, ilude, engana, né? E lembramos-nos de Ananias também, o profeta mentiroso que enfrentou a Jeremias ali, né? Do capítulo Jeremias 28, 10, 12, né? Mas pelos frutos os conhecereis. É uma advertência ali séria de Jesus para os seus discípulos. Foi acerca da preocupação com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos, que se relata lá em Mateus 7, no capítulo 15 no capítulo 7, versículo 15 ao 20, né? Pois o resultado ou o fruto do que o profeta diz e faz revela seu caráter, irmão. Logo você reconhecerá de onde procede a árvore, né? O profeta que seria a árvore, né? Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance, né? Ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que ele produz. Amém? Ainda sobre o falso profeta, irmão, apesar de o falso profeta ser arrogante ou iníquo, ele fala com grande eloquência. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro, né, na obra, assim diz o Senhor, né? CPAD, né? John, ali, o nosso famoso John Bevere, diz que os falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, né? Os que partem no coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito Santo. Não tenha medo, irmão, na autoridade do Espírito de Deus. Acauta-se, né, dos falsos profetas, seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe seduzir por eles. Irmão, acabamos de estudar aqui o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século, lá em Efésios 2, 20. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério do profeta ter perdido preeminência, sabemos que quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo, né? O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar, né, pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante para a honra e a glória do Senhor Jesus, né, os legítimos profetas. Eu vou estar deixando tais perguntas aos irmãos que estão estudando em casa. Amém? Responda aí na tua casa. De acordo com a lição, defina o conceito de profeta no Antigo Testamento. Segunda pergunta. O que foi o profetismo? Terceira pergunta. Quais são os 5 ministérios mencionados em Efésios 4:11? Quarta pergunta. Em que consistia o ofício de profeta em Novo Testamento? Quinta pergunta. Cite, irmão, 2 características do verdadeiro profeta. Amém? Ficam na paz do Senhor Jesus. E este, né, áudio sobre os profetas está terminado. Amém? Retornaremos amanhã com mais um áudio sobre dons espirituais. E relatamos sobre outro dom maravilhoso. Amém? E eu já vou estar dando continuidade aqui neste mesmo áudio, né? Para não ficar 2, 3 áudios.
sobre o novo estudo, né? A maravilhosa graça de servir, que é a Epístola de Romanos, amém? A necessidade universal da salvação em Cristo, amém? Vamos estar iniciando lá em Romanos 3,10, que nos diz, como está escrito, não há um justo, nem sequer um, né? O pecado, infelizmente, manchou ali toda a raça humana e somente o sangue de Jesus Cristo é suficiente para purificá-la. Você que está na tua casa, eu vou deixar uma leitura para você esta semana. Na segunda-feira, você lê Romanos 3,9 sobre o assunto todos os homens, depois da queda, estão debaixo do pecado, né? Na terça-feira, Romanos 3,10, né? Não há nenhum justo sobre a face da terra, judeu ou gentil. Quarta-feira, você vai ler Romanos, capítulo 3, versículo 23, né? Que nos diz, todos pecaram e foram afastados da presença de Deus, né? Quinta-feira, você vai estar lendo Romanos 3,20. Nenhum homem pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, né? Na sexta-feira, Romanos 6,23. O castigo ou o salário para o pecado é a morte, né? Sábado, irmão, vamos estar lendo Romanos 3,24, né? Somos justificados somente pela graça e redenção de Jesus Cristo. Para mais estudo, irmão, pega a tua Bíblia e esteja abrindo em Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o 27, e vamos estar lendo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus lo manifestou, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inecusáveis. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, né? Que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para os outros, varão com varão, cometendo tárpisa e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, né? Romanos, ali no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: portanto, és inecusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tudo que julgas fazes o mesmo. E ali mesmo no capítulo 2, no versículo 17 e 21, em Romanos, vamos estar lendo, né? Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre da criança que tens a forma de ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Irmão, na lição de hoje teremos a oportunidade de estar compreendendo o pecado, né? Em sua universalidade, atingiu os gentios, né, os judeus e toda a raça humana. Todos ficaram debaixo do impiedoso jugo do pecado. A necessidade de uma salvação universal na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é um tema bastante claro na argumentação do apóstolo Paulo em Romanos, ali no capítulo 1, versículo 18 a 3 e o 20, né? Paulo nos mostra em Romanos que tanto os pagãos que estavam nas trevas do pecado, quanto os judeus que se orgulhavam de possuir a lei divina entregue a Moisés no Monte de Sinai, estavam também sob o domínio do pecado. Veremos nessa lição aqui que somente a revelação da justiça de Deus em Cristo Jesus é suficiente para salvar tanto os judeus quanto os gentios, né? E você que está me ouvindo, esteja agarrando a tua Bíblia e vamos dar continuidade a nossos estudos, amém? Qual que é a necessidade da salvação dos gentios? A necessidade se encontra relatada em Romanos 1, no versículo 18 e 32, né? A rejeição. Ao dar o início à sua argumentação em Romanos, capítulo 18, 32, o apóstolo ali tem em mente a triste situação na qual se encontra o mundo gentílico, né? Esse estado de insensibilidade, né, frente a
à realidade das coisas espirituais foi proporcionado pela ignorância na qual eles viviam. O pecado os havia lançado para longe de Deus, né? Quanto mais distante do Criador, mais o pecado manifesta em seus tentáculos, né? E ganha ali também a força para estar agindo, né? Essa atitude de rebelião contra Deus, ele culmina na idolatria, ou seja, coloca a criatura em lugar do Criador, né? O homem com suas paixões e concupiscências, o seu achismo, o seu eu, né? E não o eu de Deus, ele se torna o centro da existência, né? E mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, que este é um dever errado, né? Isso se relata lá na passagem de Romanos, capítulo 1, versículo 23, né? E, infelizmente, irmão, a ignorância espiritual conduz à idolatria religiosa, né? Então, você que está estudando comigo, agarre a tua Bíblia e esteja conosco, amém? E vamos estar dando continuidade amanhã neste áudio para mais conhecimento sobre a Epístola de Romanos, amém? E fica na paz do Senhor Jesus. Eu saudo a todos, amados e amadas, com a paz do Senhor Jesus. E que este estudo venha cada dia mais te abençoar, venha cada dia mais estar te reavivando, te preenchendo com toda sorte de bênção e também de conhecimento para a tua vida, amém? Porque a palavra diz, vos conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Ficou na paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração da missionária Ana Cristina do estado de Paraná, Cianorte. Amém? Ficou na paz do Senhor Jesus.